A internet não perdoa as zoações e as críticas para o atacante Estevão do Palmeiras, o futuro reforço do Chelsea. O tema aqui do vídeo para a gente conversar, pessoal, é a respeito do futuro reforço do Chelsea e que não fez uma grande final do Paulistão contra o Corinthians, muito bem marcado, com poucas ações ofensivas, mas quando tentou parou no goleiro do Corinthians, o Hugo. E no final das contas, pessoal, o que virou a internet naquela praça de linchamento gratuito, né? E aí você vê o Estevão sendo achincalhado, todos os jogadores do Palmeiras, o treinador do Palmeiras, o Abel, o Rafael Veiga por ter perdido o pênalti no segundo jogo ali na final do Paulistão e tudo mais. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero trazer aqui é um paralelo das críticas que o Estevão vem sofrendo no Palmeiras nessa temporada com a situação dele após o segundo semestre, né? Após a virada de semestre, quando ele será jogador do Chelsea, ele que vai reforçar os Blues na próxima temporada europeia. E um jogador que atua muito pela ponta direita do setor de campo, acabou marcando 5 gols no Paulistão, sendo 3 deles nas quartas de final contra o São Bernardo. Teve um grande destaque. Claro, os bons jogos do Estevão, inclusive já na temporada passada, no vice-campeonato do Palmeiras no Brasileirão, o credenciou a estar na seleção brasileira, mas na última data FIFA o Estevão sequer foi acionado, na verdade, né? Por Dorival Júnior, demitido do cargo de técnico da seleção após o 4-1 sofrido contra a Argentina em Buenos Aires. O Estevão, pessoal, é um jovem jogador, cara, 17 anos, uma joia bruta ainda, há muito a ser lapidada, e eu acho que a galera tem exagerado um pouco nos tons, mas eu concordo com as críticas. As críticas, elas fazem parte, claro, de um amadurecimento do jogador, mas a oscilação do Estevão está muito ligada à sua juventude, à sua idade e também à sua questão psicológica, como ele lida com certo tipo de pressão, ainda mais que ele é um dos poucos jogadores do Palmeiras que se salvam na temporada bastante oscilante, esses primeiros meses de temporada do Palmeiras com o estadual. Teve que classificar ali muito próximo da última rodada, confirmou a classificação, inclusive, na última rodada, e depois foi ganhando confiança e passando de fase até chegar à final. E o Estevão foi um dos poucos que se destacaram individualmente nessa campanha de vice-campeonato do Palmeiras. O que me preocupa, pessoal, é a questão realmente de você linchar na internet, né, que virou a praça pública de linchamento da internet para você soltar as suas dores. É claro que você, olhando por um lado clubista da paixão, tudo que envolve paixão não envolve razão, não é verdade? Então, quando você fala de uma forma toda apaixonada, fanática pelo seu ponto de vista, é claro que a sua razão é totalmente colocada em segundo, até terceiro plano, não é verdade? Mas o que acontece com o Estevão, pessoal, é uma real situação de amadurecimento de um jogador que é muito importante para o Palmeiras e que o Palmeiras não vai tê-lo pelo restante da temporada, né? Tá indo embora no meio do ano. E é claro que as poucas situações de gols do Estevão na temporada deixa o torcedor do Palmeiras bastante decepcionado, porque esperava mais do atacante, principalmente nos grandes jogos contra o Corinthians. Lembrando que ele perdeu pênalti com o Corinthians no primeiro turno, né? No clássico antes do mata-mata, depois perdeu a oportunidades no jogo de ida na final no Allianz Parque, com o goleiro Hugo também sendo muito importante, e também no duelo na Neoquímica Arena acabou não tendo muitas oportunidades, muito bem marcado pelo Alighieri, o lateral esquerdo argentino que o Corinthians contratou recentemente, ele com passagem muito importante no River Plate aqui no futebol sul-americano. O que acontece com o Estevão, pessoal, é a maior preocupação que a gente tem de um brasileiro poder ir para a Europa e depois de algum tempo voltar, o que aconteceu com o Vitor Roque, né? Essa que é a preocupação que a gente
acaba apontando para o Estevão, porque o mental ele é muito importante também. Não adianta você ter só o talento, ter só os seus recursos como jogador de futebol, habilidade, é, todos os atributos que um bom jogador de futebol precisa ter se o mental não está em dia. E é normal um jogador como esse sentir a pressão dentro desse cenário, ainda mais sendo que ele que é um dos jogadores mais lúcidos que o Palmeiras teve ao longo dessa final do Paulistão. E para o Chelsea, a preocupação que eu tenho, pessoal, é que o empresário dele deu uma entrevista, né, falando sobre o porquê, né, que o Estevão foi levado ao Chelsea, né? Por que tomou a decisão para que o Estevão, né, o André Cury, deu uma entrevista recentemente falando os motivos que levaram a família do Estevão, o próprio empresário e o jogador a escolher o Chelsea para ser o novo clube do jogador na Europa. E ele falou que o Chelsea foi o único clube que se mostrou ali é, vamos dizer assim, disponível, né? O clube que enxerga o jogador sendo um camisa 10, atuando pelo meio. Mas a pergunta que fica é: o Estevão não é um atacante, um ponta-direita? Por que ele seria o 10 desse time? Se o 10 do Chelsea acaba sendo o Cole Palmer, né? Aí que fica a questão e aí que me gera preocupações. Porque se você olhar hoje o atual elenco do Chelsea, o Chelsea tem Pedro Neto, tem o Madueke e o Estevão vai chegar. Para mim, o Estevão é melhor jogador que esses dois atletas. Melhor que o Pedro Neto, melhor que o Madueke. Só que é o seguinte, o Cole Palmer também é um jogador que atua muito nesse setor e normalmente tem sido muito mais importante, efetivo, quando atua centralizado. Por que trazer um cara com visão de 10 para o Chelsea? Para mim, isso é muito estranho. Ou soa como algo estranho, apesar que o Maresca vai quebrar a cabeça para que isso aconteça, né? Uma melhor liga, né? Um melhor entrosamento com os jogadores. O Estevão vai ser é, incluído nesse elenco ao lado do Kendrick Pais, que também chega, né? O equatoriano também, que é um fenômeno do futebol sul-americano. O Kendrick Pais também vai chegar ao time do Chelsea nesse meio do ano. E aí, pessoal, a pergunta que fica é realmente o Chelsea enxerga o Estevão como 10? Para mim, isso é um erro muito importante que me gera preocupação, né? Você queimar um jogador fora da posição dele. O Estevão é um jogador que, atuando pelo lado direito, sendo lapidado, vai ser um dos principais pontas do futebol mundial se tiver cabeça, se tiver tipo a melhor administração possível de sua carreira, a melhor gestão ali próxima dele, porque é um jogador muito interessante. Mas não vale compará-lo, por exemplo, ao Endrick, né? Que muitos jogadores do Palmeiras, muitos jogadores, muitos torcedores do Palmeiras questionam a falta de gol do Estevão, porque o Endrick foi um cara muito importante no título brasileiro, né? Em 2023, né? E é diferente, são jogadores totalmente diferentes, né? Características diferentes. O Endrick é muito mais agudo como centroavante, é um cara que tem características diferentes, a questão de finalização, o posicionamento na área. O Estevão é um jogador mais articulado, ele se movimenta mais, ele tem ali a jogada de cortar para dentro, tentar finalizar, tentar um cruzamento, mas são outras características, não é verdade? Eu acho que as críticas ao Estevão, elas são entendíveis, compreensíveis, mas esse linchamento, essas críticas pesadas, eu já acho um pouco exagerado, até pelo fato de que ele ainda é um jovem de 17 anos, que vai completar daqui a pouco 18, e que também tem sido uma peça muito importante para o Palmeiras nos últimos anos. A gente sabe que o investimento do Palmeiras aumentou, muitas contratações vieram, a expectativa aumentou para o time manter esse padrão de ser um time vencedor desde a chegada do Abel lá em 2020, né? A gente sabe que existe essa responsabilidade, que o Palmeiras
tem que entrar todo ano jogando bem, jogando e brigando por títulos, né? Mas o que preocupa é o quê? Ele saindo do Palmeiras, ele no Chelsea, é, será que o Chelsea não enxerga o Estevão sendo um ponta-direita, fazendo ali uma trinca ofensiva ali com provavelmente o Nicolas Jackson? Do outro lado você vai ter o Jadon Sancho, você pode também ter o Pedro Neto, que também articula os dois lados, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, tendo o Madueke também como a saída, né? O Palmer um pouco mais recuado, mas tendo a visão ali ampla do ataque do campo para poder distribuir, para poder finalizar. Então eu enxergo o Chelsea mais ou menos dessa forma. Eu não enxergo o Chelsea com o Estevão ali centralizado como um 10. Ele não é um meia, né? Ele não é um meia que vai articular, a não ser que seja trabalhado para isso lá, mas aí vai realmente fazer com que o jogador sofra muito em termos de adaptação, né? Então o Chelsea hoje é um time, como eu já falei aqui, né? Contratou já jogadores jovens, né? Tem feito aí algumas contratações já para o futuro, também apostando sempre em jovens jogadores. Só que assim, é um Chelsea que tem uma média de idade bem baixa, não tem tantos jogadores experientes no elenco, essa que é a verdade, né? É um time com a média de idade muito baixa, para um clube que passou a ser gigantesco, né, de 20 anos para cá, mais ou menos, né? E que trouxe muitas estrelas, ganhou muitos títulos importantes, né? E que ainda sofre de uma afirmação e de uma maturação de um elenco, né? Então, assim, é mais um jovem entrando em um contexto repleto de jovens e é um time que também vai ter que o quê? Ter paciência e maturação para ser lapidado, e essa é a maior crítica da torcida do Chelsea, que pede, que clama por jogadores até mais prontos e experientes ali em alguns setores para trazer um pouco mais de experiência e um pouco mais também de cancha, né? De serem um time um pouco mais matreiro em campo, né? Que também entenda o lado do jogo, como é jogado, né? A postura em campo, né? A experiência, a liderança, né? Porque são jovens jogadores e jovens jogadores você é lapidado para que um dia se transforme em líder, se transforme em jogadores influentes dentro do elenco, né? O que falta para o Chelsea é exatamente essa experiência para trazer um pouco mais de blindagem até aos jovens jogadores, né? E o que eu vejo do Estevão, pessoal, nesse momento, o que dá para tirar de conclusão depois desse vice-campeonato do Palmeiras, o time do Palmeiras não jogou bem no contexto, né? Não é só culpa do Estevão, não é só culpa de A ou B, entendeu? O time todo do Palmeiras não fez uma boa final com o Corinthians em 2 jogos, né? Então, personificar em poucas pessoas é fácil diante de um contexto em que o Palmeiras ainda não se encontrou na temporada, ainda mais com um monte de reforços chegando aí no meio, ainda tem contratações que nem sequer estrearam ainda pelo clube, né? Então, todo esse contexto gera preocupação, mas o que me deixou mais ali reticente, o que me chamou a atenção do Estevão, para mim, foi o lado mental, do fato de um lado tinha um clube na fila de 6 anos sem ganhar nada e com muita vontade de ser campeão diante do maior rival. E aí você tem um menino de 17 anos que está disputando seu primeiro. Um dos primeiros mata-matas da carreira dele como profissional, né? Que é muito importante, né? O Palmeiras jogou o mata-mata da Libertadores no ano passado e tudo mais, né? E ele participou, mas é o segundo mata-mata dele, agora o mata-mata com o maior rival, então o peso é muito maior, então a maturidade, o processo de aprendizagem, toda essa situação, ela é o quê? Conduzida de uma forma gradual, né? E o que eu acho que ele deu uma tremida na base, entendeu? E faz parte do processo dele ter dado uma tremida na base diante desse cenário de o Palmeiras não ter
conquistado muitos títulos no ano passado, nesse ano já começando mal e na expectativa de ganhar o quarto título seguido, né, na era profissional do Paulistão, coisa que nunca aconteceu também. Então, são questões de pressão, mas é o quê? Fruto de uma idade, né? Fruto de um jogador ainda jovem para poder ainda ser lapidado e se amadurecendo com o passar do tempo. Então, assim, a minha preocupação é se ele for pro Chelsea, ser usado como 10, acredito que vai ser complicado. Eu posso queimar minha língua e tudo mais, porque ele vai jogar fora de um setor e num setor em que tem um cara que é o principal líder do time desde que chegou, que é o Cole Palmer. Então, vamos ver, vamos acompanhar. O Chelsea tem 9 jogos ainda restantes nessa reta final de Premier League. Tem Premier League no meio de semana, então vai ter vídeo, vai ter muita coisa legal aqui para a gente trocar ideia. Quero que vocês curtam aí o domingo de Copa da Inglaterra, né? Já tivemos o Aston Villa classificado, também tivemos o Nottingham Forest se classificando também nos pênaltis e o Crystal Palace também classificando com uma vitória muito grande contra o Fulham no Craven Cottage por 3-0. Então já temos aí 3 times já definidos para a semifinal e vamos aguardar agora o duelo do City que ainda joga neste final de semana. Beleza, pessoal? Ó, um forte abraço. Agradeço demais que você esteve aqui, mas é isso. O Estevão criticado, as críticas são compreensíveis, mas esse linchamento aí que rola, essas críticas absurdas, eu já acho desnecessário. E a preocupação minha para o futuro acharem que o Chelsea entendeu ele como um 10. Eu acho que ele não é, assim, eu tenho certeza que ele não é um 10. E aí a visão do Chelsea com o jogador, o projeto que eles têm pro Estevão como 10, isso soa para mim como algo preocupante para o jogador, a não ser que ele consiga se adaptar em uma nova função, mas ele para mim é um cara de referência na ponta direita, beleza? Ó, volto em breve com mais um vídeo, até a próxima, tamo junto e até mais, valeu!